Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula para a certificação CPA 10 e agora a gente vai estudar o Banco Central do Brasil. Então, na tela aí para vocês, apenas para a gente relembrar, tá? O Banco Central, ele está aqui nos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. A gente já viu que esses mercados aqui, eles possuem como órgão normativo o Conselho Monetário Nacional. Inclusive, na aula do Conselho Monetário Nacional, a gente viu que compete a esse órgão aqui fixar diretrizes, de mandar fazer, né, determinar como que as instituições operadoras elas vão funcionar. E eu até falei para vocês nessa aula que o Banco Central ele atua como um supervisor. Ele vai ver se realmente essas instituições aqui elas estão fazendo aquilo que foi determinado para elas fazerem. Então é isso. Uma das funções do Banco Central, uma das principais, é de que ele é um supervisor desses mercados aqui que a gente viu, olhando se as instituições elas estão seguindo as regras do Conselho Monetário Nacional. Além disso, a gente vai ver que ele também é executor das políticas que foram definidas lá pelo Conselho Monetário Nacional. Mas isso a gente vai passando aí ao longo da aula. Apenas para vocês se contextualizarem que o Banco Central ele está aqui nesses mercados, juntamente aqui com o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários. Então vamos falar primeiramente sobre os bancos centrais de maneira geral, tá? Os bancos centrais, porque a gente não tem só um banco central no nosso país. Em diversos países, lá também existem os seus próprios bancos centrais. E agora a gente vai ver algumas funções que são comuns aos bancos centrais do mundo todo. Olha só, os bancos centrais desempenham um papel relevante na economia de um país. São a eles confiado o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito na economia, assegurando o poder de compra da moeda nacional. Renan, o que quer dizer isso, regular a quantidade de dinheiro? Basicamente, o Banco Central, de maneira geral, né? Lembre-se que a gente está falando aqui não só do nosso país, mas de outros países também. O Banco Central, uma de suas funções importantes é determinar quanto de moeda vai circular na economia. Quando eu falo de moeda, eu estou falando de dinheiro. Aqui no nosso país, é como se o Banco Central estivesse dizendo que vai se ter tantos reais circulando na economia. E isso é importantíssimo, né? Porque mexe com a inflação, por exemplo. Se a gente coloca muita moeda na economia, isso vai fazer com que o preço das coisas comece a subir. Ou, outra forma de enxergar, o preço da moeda ele vai cair, porque tudo que a gente tem em abundância, o preço disso baixa. Então, os bancos centrais eles têm que fazer esse controle da quantidade de moeda para não gerar inflação. Ao mesmo tempo, né, eles têm que deixar moeda suficiente para que a economia consiga girar. Então, eles vão ter que atuar nesse sentido, né? É como se fosse uma balança ali, hora colocando, hora tirando dinheiro da moeda. Isso faz mais sentido, né, quando a gente estuda política monetária. Tá? Eles desempenham, em geral, as seguintes funções. Eles são banco do governo. Por que eles são banco do governo? Porque as reservas internacionais do nosso país, ou de outros países também, geralmente ficam depositadas nos bancos centrais. É como se ele fosse um banco do governo. Por isso aí, uma de suas funções é exatamente essa. Banco dos bancos. O que significa dizer que um banco central é banco dos bancos? Significa dizer que se os bancos, de maneira geral, precisarem de dinheiro e eles não conseguirem encontrar através deles, ou eles preferirem pegar esse dinheiro aqui direto com o Banco Central, eles podem fazer. Então é como se o Banco Central também fosse um banco para os demais bancos. Daí a função Banco dos Bancos. Ele também é executor da política monetária. A política monetária trata justamente de regular a quantidade de moeda. Quem fixa as diretrizes da política monetária é o Conselho Monetário Nacional. E cabe ao nosso Banco Central, aqui no nosso país, mas de maneira geral também, executar essa política monetária, ou seja, ele vai atuar na prática ali para regular a quantidade de moeda na economia. E ainda, essa daqui é mais tranquila, porque a gente já viu algumas vezes, ele é supervisor do sistema financeiro nacional. Então, essas aqui são funções que de maneira geral se aplicam aos bancos centrais. Tá? E o nosso Banco Central do Brasil, agora a gente vai falar sobre ele, o Bacen. Ele é uma autarquia federal de natureza especial, a forma de constituição dele, é uma autarquia, um ente público, é um órgão público, criado pela Lei 4.595 de 1964. Então, tem alguns anos aí que existe o nosso Banco Central. Ele inicialmente era vinculado ao Ministério da Economia, ou, inicialmente, depois de 2018, quando a gente teve a criação do Ministério da Economia, ele era vinculado ao Ministério da Economia. Mas antes disso, vinculado ao Ministério da Fazenda. Já hoje em dia, ele não é vinculado
a nenhum ministério, tá? Porque atualmente ele possui a autonomia, através da edição da Lei Complementar 179 de 2021. Essa lei complementar aqui, ela deu autonomia ao Banco Central e hoje em dia, então, reforçando, a gente não pode dizer que ele é vinculado a determinado ministério. Ele não tem vinculação. E ele ainda é o principal executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional, especialmente, né, a política monetária. Quais são os objetivos do Banco Central, desse órgão? O principal objetivo do Banco Central é o de assegurar a estabilidade de preços. O que significa essa estabilidade dos preços? É controle da inflação e assegurar o preço da moeda nacional. Eu não falei para vocês que se a gente começa a jogar muita moeda na economia, isso vai fazer com que a inflação ela suba? Inflação, quando eu digo inflação, eu estou dizendo o nível de preço das coisas, né? Isso vai começar a subir. Então, cabe ao Banco Central, como principal objetivo, evitar que isso aconteça. Por que é importante evitar que isso aconteça? Porque a inflação ela é ruim como um todo para as pessoas, que elas não conseguem repor o seu salário. Aí o preço das coisas começa a subir e elas não têm dinheiro suficiente para comprar, porque o salário não está subindo na mesma quantidade. Então, olha só que importante essa função aí do Banco Central. Principal objetivo. Além disso, né, também são objetivos: zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Aqui é tranquilo, né? O sistema financeiro nacional ele tem que estar eficiente, tem que estar estável. O que significa dizer suavizar as flutuações do nível da atividade econômica? Bom, a atividade econômica é o crescimento econômico do nosso país. A gente quer que o nosso país ele cresça, né? A gente não quer ficar estagnado. Só que a gente também não quer que em um ano ele cresça 8% e no outro ano ele caia 4%, e depois ele cresça mais 8%, depois menos 3%. Percebam que são movimentos extremos. Então cabe ao Banco Central atuar no sentido de que a gente quer suavizar essas flutuações. A gente quer um crescimento econômico, sim, a gente quer, mas quer que ele seja constante e suave, porque assim fica mais previsível para as pessoas e também para a economia como um todo, né? Para as empresas e tudo mais, para continuar investindo aqui no nosso país. E fomentar o pleno emprego é diminuir o nível de desemprego. Então, os objetivos aí. Bom, o Banco Central, ele é uma autarquia, ele é um órgão, e ele é formado por pessoas. Assim como o Conselho Monetário Nacional tinha 3 membros, o Banco Central ele também tem uma quantidade de membros. Agora a gente vai ver quais são esses membros, tá? Vamos lá, então. O Banco Central ele é comandado por uma diretoria colegiada, a qual é composta por 9 membros, cada um responsável por uma diretoria específica. Então, cada um desses 9 membros aqui que formam o Banco Central, eles são responsáveis por essas diretorias aqui, de administração, assuntos internacionais, fiscalização, e a presidência, né? Que na verdade a gente pode dizer assim, que a composição do Banco Central é 1+8, ou seja, presidente, que é responsável pela presidência, e mais 8 diretores. Daí estão aqui as diretorias. Dando destaque, né? Diretor de política monetária. Renan, precisa saber o nome de cada uma dessas diretorias? Não precisa saber. Basta saber que cada diretor é responsável por uma diretoria. E aí a gente tem o presidente do órgão que é responsável pela presidência. Tá? Cada um dos diretores é nomeado pelo presidente da República para um mandato fixo de 4 anos. E esse mandato ele não vai ser coincidente com o mandato presidencial, que também é de 4 anos. Né? E o mandato dos diretores ele pode ser reconduzido uma vez por decisão do presidente da República. Então, inicialmente, o diretor do Banco Central ele vai ter um mandato de 4 anos. Esse mandato de 4 anos pode se estender para mais 4 anos, desde que por decisão do presidente da República. E detalhe, o mandato de 4 anos não pode ser coincidente com o mandato do presidente da República, ou seja, não pode o presidente da República começar a exercer seu cargo, né? Exemplo aqui, começar, por exemplo, em 2023 e a gente tem um diretor do Banco Central iniciando também em 2023. Não pode. Pode o presidente da República iniciar em 2023 e daqui a pouco, em 2024, iniciar o diretor do Banco Central. Aí sim. Porque isso é justamente aquela ideia de que a gente quer autonomia para o Banco Central. Então, olha só, o presidente, e agora a gente está falando do presidente do Banco Central, esse tem uma regra específica, ele inicia seu mandato no início do 3º ano do mandato do presidente da República. E a cada ano do mandato do presidente da República, 2 diretores iniciam seus mandatos no 1º dia do ano. Tá? Então, tranquilo aí essa regrinha.
Os diretores, para serem diretores do Banco Central, eles devem preencher os seguintes requisitos. Quais? Reputação ilibada, ou seja, o cara não pode ter uma ficha suja, não pode, ele tem que sempre estar limpinho, ele tem que ter uma carreira aí sólida, uma reputação ilibável, uma reputação ilibada, é isso que quer dizer aqui. Ele ainda tem que ter uma notória especialização em assuntos econômico-financeiros e, né, significa que ele tem que entender da área dele. Ele também tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Então, o presidente da República, ele vai indicar, o Senado Federal vai lá e vai determinar se vai aprovar ou não, né? Vai fazer a chamada sabatina, que é justamente tentar entender se esse cara aqui, ele conhece ou não os seus assuntos financeiros, econômico-financeiros. Bom, além disso, os diretores podem ser exonerados, demitidos, de seus cargos a qualquer momento. Quando? Quando a gente fala em exonerado, é isso, tá? O cara ele pode perder o cargo de diretor. Quando que ele vai perder? Lembre-se que o Banco Central ele tem autonomia, então não é em qualquer situação. São apenas nessas situações aqui. Alguma enfermidade ou impossibilitar de exercer o cargo, então se o cara ficar doente e ele não conseguir mais atuar, ele pode ser exonerado do cargo de diretor. A pedido próprio para deixar o cargo exercido. Cometer algum crime que o impeça de exercer cargos públicos. Ou ainda houver apresentação comprovada e recorrente de desempenho insuficiente para alcançar os objetivos do Banco Central. Então, lembre-se que o principal objetivo do Banco Central é o de estabilidade da moeda econômica. Se o diretor, de forma recorrente, não está conseguindo atuar nesse sentido, ele pode ser exonerado, porque ele não está sendo eficiente no trabalho dele. Tá? Ainda, sobre as funções do Banco Central. Uma função importante do presidente do Banco Central é de apresentar ao Senado Federal, no primeiro e segundo semestre de cada ano, tá, os relatórios de inflação e de estabilidade financeira, dada a importância desses assuntos para o desenvolvimento econômico do país. Aqui é só lembrar, tá, que o presidente do Banco Central ele tem que apresentar o relatório de inflação no primeiro e segundo semestre de cada ano. Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, o presidente do Banco Central deve apresentar justificativas do porquê isso aconteceu, mediante carta aberta dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Vamos entender, tá? A gente tem o Conselho Monetário Nacional e o Conselho Monetário Nacional, lembre-se, né? A gente já estudou esse órgão. O Conselho Monetário Nacional, ele determina a meta da inflação. Tá? Lembre-se disso. A inflação, ela é medida, tá? Anualmente, pode ser medida de diversas formas, mas para fins aqui da meta da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, a gente utiliza o IPCA, que é medido aí de forma anual. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele determina uma meta para a inflação. Vamos supor que essa meta aqui, só a título de exemplo, ela foi de 4% ao ano. Renan, o que isso significa? Significa que o Conselho Monetário Nacional está determinando que os preços de vários produtos aí, de maneira geral, eles não vão ter que subir mais do que 4% no ano. Isso é uma média envolvendo aí uma cesta de produtos, tá? Essa é a meta, ou seja, se essa cesta de produtos está custando R$100, a meta aqui é de que ela não ultrapasse R$104. No ano, né? Lembre, no começo do ano até o fim do ano. Quem determina isso daqui é o Conselho Monetário Nacional, essa meta. Cabe ao Banco Central, como principal executor da política monetária e que tem como objetivo principal a estabilidade dos preços, garantir que essa meta, ela de fato aconteça. Então o Banco Central tem que atuar para entregar uma meta de inflação em 4% ao ano. Tá? Agora, olha só, o Conselho Monetário Nacional ele ainda deixa um intervalo aqui, tá? Para mais e para menos. Vamos dizer que esse intervalo aqui para mais e para menos é de 1,5%. Então, de 4% a gente vai para 5,5% e para baixo aqui a gente vai para 2,5%. Esse intervalo de tolerância aqui diz o seguinte: se a inflação na prática ela deu, por exemplo, vamos supor que foi 5,3%, isso daqui, 5,3%, está aqui, né? Está dentro do intervalo. Então, mesmo que tenha ultrapassado os 4%, que foi a meta, o centro da meta determinado pelo Conselho Monetário Nacional, mesmo passando esse centro, como está dentro do intervalo, é como se o Banco Central atingisse o objetivo dele. Tá? Então, tem essa tolerância aqui. Agora, o detalhe é o seguinte: e se o Banco Central, atuando na política monetária, não conseguiu entregar uma inflação dentro desse intervalo de tolerância? Ou seja, a inflação aqui, vou colocar para vocês, ela deu 7% ao ano. Tá? Então, é acima do intervalo. E daí está aqui o que acontece.
Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, excedeu. O presidente do Banco Central ele vai ter que apresentar justificativas do porquê isso aconteceu, né? Mediante carta aberta dirigida a quem? Ao presidente do Conselho Monetário Nacional, que é justamente ele que está com seus outros 2 membros determinando essa meta. Então, se não atingiu, o presidente do Banco Central ele vai explicar por que ele não conseguiu, né, através da sua atuação ali na política monetária, entregar a meta dentro do intervalo. Bom, funções aí do Banco Central, né, continuando. Emitir papel moeda, tá? Ele é o responsável pela emissão do papel moeda. Determinar os percentuais de recolhimentos compulsórios. Tá? Vamos lá, emitir moeda é colocar moeda em circulação, é fazer a política monetária. Determinar o recolhimento compulsório, isso fica mais claro quando a gente estuda os instrumentos de política monetária. Tá? Mas o recolhimento compulsório, entendo que é uma parte que o banco que está fazendo aquele trabalho de intermediação financeira, recolhendo do agente superavitário, é uma parte do que o que ele recolhe, ele tem que depositar lá no Banco Central. Isso é o recolhimento compulsório e o Banco Central vai determinar o percentual de quanto que é isso que vai ser colocado lá. Além disso, realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras. É daí que vem o nome Banco dos Bancos. Conduzir as políticas monetária, cambial e de crédito, que foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Cabe ao Banco Central conduzi-las. Determinar, via Comitê de Política Monetária, o Copom, a meta da taxa de juros de referência para as operações de um dia, a taxa Selic. Então, lembre-se que o Banco Central, através do Copom, ele determina a meta da taxa Selic. Isso aqui vai ficar mais claro conforme a gente for avançando, tá? Apenas introduzindo esses assuntos porque são funções do Banco Central. Mas para a gente entender o que é o Comitê de Política Monetária, a gente tem que estudar o Comitê de Política Monetária. E lá a gente vai entender o que é a Selic. Efetuar o controle de todas as formas de crédito e dos capitais estrangeiros. Fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central. Lembra que ele é um supervisor, então ele tem que estar lá fiscalizando. Conceder autorização de funcionamento às instituições financeiras, estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, decretar regimes especiais de instituições financeiras e gerir o sistema de pagamentos brasileiros dos serviços de meio circulante. Tá? Qual que é o detalhe? Quando a gente estudou o Conselho Monetário Nacional, eu falei para vocês que os verbos das funções do Conselho Monetário Nacional indicavam algo de mandar fazer, de mandar, de regulamentar, de normatizar, de realmente criar normas. Agora, os verbos aqui do Banco Central, apesar de a gente ver que as funções elas são até parecidas com a do Conselho Monetário Nacional, porque se tratam dos mesmos mercados, percebam que aqui os verbos eles dão mais uma indicação de executar, de agir, de estar lá presente, fiscalizando, conduzindo, executando, supervisionando. São esses tipos de verbos então que indicam fazer, executar, eles cabem ao Banco Central. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco lá na prova de vocês, pode ser que eles peçam se, por exemplo, determinar os percentuais de recolhimento compulsório, se isso é uma função do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional. E talvez seja difícil vocês lembrarem isso daqui, porque são atuações parecidas, né? Porque a gente vai ver que os recolhimentos compulsórios, eles são uma forma de instrumento de política monetária e cabe ao Conselho Monetário Nacional fixar as diretrizes da política monetária. Como é que a gente vai acertar essa questão? Aí, se não tiver jeito, se não lembrar na hora, tenta ir pelo verbo, tá? O verbo de determinar, vocês têm que lembrar que ele é usado para o Banco Central, assim como também realizar, conduzir, determinar, efetuar. Acho que fica um pouquinho mais fácil, tá? Bom, o Banco Central, como um órgão, ele decide também algumas coisas. E essas decisões, elas têm que ser formalizadas de alguma forma. Não pode só o diretor, os diretores, o presidente do Banco Central dizer alguma coisa e vai valer a palavra. Não, tem que formalizar essas decisões. E como é que funciona? Tá aqui, ó. Antigamente a gente tinha as circulares, as cartas circulares e os comunicados. Atualmente, tá, essas aqui são as formas antigas das decisões do Banco Central. Atualmente a gente tem o seguinte, tem a resolução Banco Central, as instruções normativas do Banco Central e ainda as resoluções conjuntas e instruções normativas conjuntas, que é quando o Banco Central e a CVM, por exemplo, se unem para decidir alguma coisa. A gente formaliza isso através de resoluções ou então de instruções normativas. Apenas aí a título de conhecimento. E aí um resumão aí para vocês do Banco Central, tá? Quais
são as áreas aqui que o Banco Central atua? Bom, moeda, crédito e câmbio, e mercado de capitais em algumas situações. Nível dele, ele é supervisor. Membros, diretoria colegiada de 9 membros, um presidente mais 8 diretores. A vinculação, a ausência de vinculação ao Ministério de Tutela ou de subordinação hierárquica. Antes, da Lei Complementar 179 de 2021, a gente viu que ele era vinculado ao Ministério da Economia e antes ainda ao Ministério da Fazenda. Agora já não existe mais essa vinculação. Lembre-se disso. E as matérias elas são aprovadas antigamente, circulares, cartas circulares e comunicados, atualmente em resolução, instruções e resoluções e instruções conjuntas, tá bom? Pessoal, aqui de Banco Central, o que a gente precisava saber para a nossa certificação era isso aí. Até uma próxima aula.